Parágrafo 2. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto. Gálatas 4:4. Isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. A resposta divina à sua pergunta: como acontecerá isso se não conheço o homem? Lucas 1:34, é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas 1:35. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi, ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38. Nascido da Virgem Maria, aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. E, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. A predestinação de Maria. Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4, porém, para formar-lhe um corpo. Quis a livre cooperação de uma criatura, por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu Filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Lucas 1:26-27. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva, a despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno, e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho. Apesar de sua idade avançada, contra toda a expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esté e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que com confiança dele esperam e recebem a salvação. Com ela, excelsa Ilha de Sião. Depois da longa espera da promessa, completam-se os tempos e instaura-se a nova economia. A Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação. Era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo.
em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Efésios 1:3. Nele a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada diante dele no amor. Efésios 1:4. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa, Pan-Ágia. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:37 e 38. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de Mãe dos Viventes e com frequência afirmam, veio a morte por Eva e a vida por Maria. A maternidade divina de Maria, denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, João 2, 1, de 19 a 25. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu filho como a mãe de meu Senhor. Lucas 1:43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Theotokos. A virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa, assim diz Santo Inácio de Antioquia, início do século II. Estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente assim como ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e toda possibilidade humanas. O que nela foi gerado, nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua esposa, Mateus 1:20. A Igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Isaías 7:14. Segundo a tradução grega de Mateus 1:23. Por vezes se tem estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas, sem pretensões históricas. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo.
O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor, três mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Maria, sempre virgem. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Aei-Parthenos. Pronuncie Aei-Parthenos, sempre virgem. A isto objeta-se, por vezes, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, seus irmãos, Mateus 13:55, são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, Mateus 28:1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Jesus é o Filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu Filho, do qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos. Romanos 8:29. Isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. A maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu Filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus, encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade. Mas, propriamente, filho de Deus em suas duas naturezas. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. O primeiro homem formado da terra era terrestre, o segundo homem veio do céu. 1 Coríntios 15:47. A humanidade de Cristo é, desde a sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. João 3:34. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça por graça. João 1:16. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como acontecerá isso? Lucas 1:34. A participação na vida divina não vem do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. O acolhimento desta vida é virginal, por ser ela totalmente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Sua fé lhe concede tornar-se a mãe do Salvador. Beatio est Maria, percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi. Maria é mais bem-aventurada por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe por ser a figura e a realização mais perfeita da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus.
Ela é também a Virgem que guarda íntegra e pura a fé dada a seu esposo. Resumindo, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto sublime da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo pecado pessoal por toda a sua vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus. Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho. Virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Lucas 1:38. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência, pronunciou seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Parágrafo 3. Os mistérios da vida de Cristo. No tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé fala somente dos mistérios da encarnação, concepção e nascimento, e de Páscoa, paixão, crucifixão, morte, sepultamento, descida aos infernos, ressurreição, ascensão. Não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus. Contudo, os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, Atos 1, de 1 a 2, deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. A catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo. Primeiro, para em seguida esboçar os principais mistérios de sua vida oculta. Segundo, e pública. Terceiro, toda a vida de Cristo é mistério. Muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Quase nada é dito sobre sua vida em Nazaré. E mesmo grande parte de sua vida pública não é relatada. O que foi escrito nos evangelhos foi para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. João 20:31. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter a fé e que queriam compartilhá-la com outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre, desde os panos que o envolveram em sua natividade até o vinagre de sua paixão e o sudário de sua ressurreição. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre apontavam para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora. Os traços comuns dos mistérios de Jesus. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me viu tem visto o Pai. João 14:9. O Pai pode dizer: este é o meu Filho, o eleito, escutai-o. Lucas 9:35. Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Porém, este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza. Em sua vida oculta, que por sua submissão serve de reparação para nossa insubmissão, em sua palavra, que purifica seus ouvintes, em suas curas e em seus exorcismos,
pelos quais assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Mateus 8,17. Em sua ressurreição, pela qual nos justifica. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer, em sua vocação primeira, o homem caído. Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens. Em síntese, nos proporcionou a salvação. De modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e a semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Exatamente por isso, Cristo passou por todas as idades da vida, assim restituindo aos homens a comunhão com Deus. Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde sua encarnação, por nós, homens, e por nossa salvação, até sua morte, pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. E sua ressurreição, para nossa justificação. Romanos 4:25. Ainda agora ele é nosso defensor junto ao Pai. 1 João 2:1. Já que está sempre vivo. Hebreus 7:25. Para interceder por nós. Por tudo o que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Hebreus 9:24. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito que nos convida a nos tornarmos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, deu-nos um exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma única coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de seu corpo, de tudo que ele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. Devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe muitas vezes que os complete e realize em nós e em toda a sua igreja. O Filho de Deus deseja conceder certa participação e realizar como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer nos comunicar e pelos efeitos que quer operar em nós por esses mistérios. Por estes meios quer realizá-los em nós. Os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. A preparação. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo ele faz convergir para Cristo. Ele o anuncia pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta, além disso, no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Profeta do Altíssimo, Lucas 1:76. Ele supera todos os profetas, deles é o último, inaugura o Evangelho, saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe. Encontra sua alegria em ser o amigo do noivo. João 3:29, que designa como o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. João 1:29, precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias. Lucas 1:17, dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo de conversão e seu martírio. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Pela celebração da natividade e do martírio do precursor, a Igreja se une a seu desejo. É necessário que ele cresça e eu diminua. João 3:30. O mistério do Natal. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre.
As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A Igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno e a terra oferece uma gruta inacessível. Os anjos e os pastores o louvam e os magos caminham com a estrela, pois vós nascestes por nós, menino Deus eterno. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Para isso é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos. Mais ainda é preciso nascer do alto, João 3,7, nascer de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio. O admirabile commercium creator generis humani anima corpus sumens de virgine nasci digna tus est et procedens homo sine semine largitus est nobis suam deitatem. Admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Os mistérios da infância de Jesus. A circuncisão de Jesus no 8º dia depois de seu nascimento é sinal de sua inserção na descendência de Abraão no povo da aliança, de sua submissão à lei, de sua capacitação para o culto de Israel, do qual participará durante toda a sua vida. Este sinal prefigura a circuncisão de Cristo, que é o batismo. A Epifania é a manifestação de Jesus como Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo, juntamente com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná. Ela celebra a adoração de Jesus pelos magos vindos do Oriente. Nesses magos, representantes das religiões pagãs adjacentes, o Evangelho vê as primícias das nações que acolhem a boa nova da salvação pela encarnação. A vinda dos magos a Jerusalém para adorar ao Rei dos Judeus mostram que eles procuram em Israel a luz messiânica da estrela de Davi, aquele que será o Rei das nações. Sua vinda significa que os pagãos só podem reconhecer Jesus e adorá-lo como Filho de Deus e Salvador do mundo, voltando-se para os judeus, recebendo dele sua promessa messiânica, tal como está contida no Antigo Testamento. A Epifania manifesta que a plenitude dos pagãos entra na família dos patriarcas e adquire o privilégio do povo eleito. A apresentação de Jesus no templo o mostra como o primogênito pertencente ao Senhor. Com Simeão e Ana é toda a espera de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa com o termo encontro tal acontecimento. Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, luz das nações e glória de Israel. Mas é também sinal de contradição. A espada de dor predita a Maria anuncia esta outra oblação, perfeita e única da cruz, que dará a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. João 1:11. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Os seus compartilham com ele esta perseguição, sua volta do Egito. Lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Os mistérios da vida oculta de Jesus. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida corriqueira, sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais e que ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. A submissão de Jesus à sua mãe e a seu pai adotivo cumpre com perfeição o 4º mandamento. Ela é a imagem temporal de sua obediência filial a seu Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da Quinta-feira Santa. Não seja feita a minha vontade. Lucas 22:42.
A obediência de Cristo no cotidiano da vida escondida já inaugurava a obra de restabelecimento daquilo que a desobediência de Adão havia destruído. A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiro, ensina uma lição de silêncio. Que nasce em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Enfim, recebemos uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Jesus deixa aí entrever o mistério de sua consagração total a uma missão decorrente de sua filiação divina. Não sabieis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Lucas 2,49. Maria e José não compreenderam esta palavra, mas a acolheram na fé. Maria guardava todas estas coisas no coração. Lucas 2,51. Durante os anos em que Jesus permanecia oculto no silêncio de uma vida comum. Os mistérios da vida pública de Jesus. O batismo de Jesus. A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Lucas 3,3. Uma multidão de pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, vem se fazer batizar por ele. Jesus aparece, o Batista hesita, mas Jesus insiste e ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: Este é o meu filho bem-amado. Mateus 3, de 13 a 17. É a manifestação epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. O batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores, já é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João 1,29. Já antecipa o batismo de sua morte sangrenta, já vem cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Isto é, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. Aceita por amor este batismo de morte para a remissão de nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai que coloca toda a sua complacência em seu Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude desde a sua concepção vem repousar sobre ele. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus abriu-se o céu, Mateus 3,16, que o pecado de Adão havia fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. O cristão deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer a água com Jesus para subir novamente com ele, renascer da água e do Espírito, para se tornar no Filho, filho bem-amado do Pai e viver uma vida nova. Romanos 6,4. Pelo batismo nos sepultemos com Cristo, para ressuscitar com Ele, desçamos com Ele para sermos elevados com Ele, subamos novamente com Ele para sermos glorificados nele. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. A tentação de Jesus. Os evangelhos falam de um tempo de solidão de Jesus no deserto, imediatamente após seu batismo por João, levado pelo Espírito ao deserto. Marcos 1,12. Jesus ali fica 40 dias jejuando, vive com os animais selvagens, e os anjos o servem.
No final dessa permanência, Satanás o tenta por 3 vezes, procurando questionar sua atitude filial para com Deus. Jesus rechaça esses ataques que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto. O diabo afasta-se dele até o tempo oportuno. Lucas 4:13. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, ficou fiel enquanto o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora a Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, oposta à que ele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, sem todavia pecar. Hebreus 4:15. A Igreja se une a cada ano durante os 40 dias da grande quaresma ao mistério de Jesus no deserto. O reino de Deus está bem próximo. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando nestes termos o Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Marcos 1:14-15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina. Ele realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, que é na terra, a semente e o começo do reino de Deus. Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Ele os convoca junto a si por sua palavra, por seus sinais que manifestam o reino de Deus. Pelo envio de seus discípulos, realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. O anúncio do reino de Deus. Todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciado primeiro aos filhos de Israel. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. A palavra do Senhor é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo acolheram o próprio reino de Deus. Depois, por sua própria força, a semente germina e cresce até o tempo da colheita. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com coração humilde. Jesus é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Lucas 4:18. Declara os bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Aos pequenos o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência, mais ainda identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar em seu reino. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Marcos 2:17. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Depois, em palavras e ações, lhe mostra a infinita misericórdia de seu Pai por eles e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se converte. Lucas 15:7. A prova suprema deste amor será o sacrifício de sua própria vida para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Jesus convida a entrar no reino, servindo-se de parábolas, traço típico de seu ensinamento.
Por elas, convida ao banquete do reino. Ele exige, no entanto, também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam. São necessários atos. As parábolas são como espelhos para o homem. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Que faz ele dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das parábolas. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13:11. Para os que estão fora, Marcos 4:11. Tudo permanece enigmático. Os sinais do reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos 2:22. Que manifestam que o reino está presente nele, atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, no entanto, podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e o desejo de algo mágico. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Até o acusam de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, injustiça, doença, morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Mateus 12:28. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios, antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Regnavit alignum Deus. Deus reinou do alto do madeiro. As chaves do reino. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens, em número de 12, para estar com ele e para participar de sua missão. E lhes dá participação em sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Lucas 9:2. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, de 29 a 30. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16:18. Cristo, pedra viva, garante à sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. O poder das chaves. Designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, João 10:11, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. João 21, de 15 a 17. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos, e particularmente de Pedro, o único ao qual
confiou explicitamente as chaves do reino. Um antegozo do reino, a transfiguração. Desde o dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Mateus 16, 21. Pedro repele este anúncio. Os demais também não compreendem. Neste contexto, situa-se o episódio misterioso da transfiguração de Jesus. Sobre um alto monte, diante de 3 testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João, o rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Aparecem Moisés e Elias que falam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Lucas 9:31. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Lucas 9:35. Por um instante, Jesus mostra sua glória divina, assim confirmando a confissão de Pedro. Mostra também que para entrar na sua glória, Lucas 24:26, deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Tota Trinitas apparuit pater in voce filius in homine spiritus in nube clara. A Trindade inteira apareceu, o Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória. Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. No limiar da vida pública, o batismo, no limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, declaratum fuit mysterium primae regenerationis. Foi manifestado o mistério da primeira regeneração. O nosso batismo, a transfiguração. Est sacramentum secundae regenerationis. É o sacramento da segunda regeneração. A nossa própria ressurreição. Desde agora participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age no sacramento do corpo de Cristo. A transfiguração nos dá um antegozo da vinda gloriosa do Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. Ela nos lembra igualmente que é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Pedro ainda não tinha compreendido isso, desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele a reservou-te isto, Pedro, para depois da morte, mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para se fazer matar. O pão desce para sentir a fome. O caminho desce para se cansar da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas a sofrer? A subida de Jesus a Jerusalém, quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Lucas 9:51. Com esta decisão indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse: não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Lucas 13:33. Jesus lembra o martírio dos profetas que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas? Mas não quiseste? Mateus 23:37b. Quando Jerusalém está à vista, Jesus chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo de seu coração.
Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Lucas 19:42. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Como Jerusalém vai acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. Lucas 1:32. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana. Quer dizer, salva-nos, dá a salvação. Ora, o Rei de Glória, Salmo 24, de 7 a 10. Entra em sua cidade montado num jumento. Zacarias 9:9. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja. Nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, os súditos de seu reino nesse dia são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamam como os anjos o anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, Salmo 118, 26, é retomada pela Igreja no Sanctus da liturgia eucarística, para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que é o Rei Messias. Vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da Igreja abre a grande Semana Santa. Resumindo, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento, seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz. Pela redenção do mundo, sua ressurreição constituem a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Os discípulos de Cristo devem se conformar com ele até ele se formar neles. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, com ele configurados, com ele mortos e com ele ressuscitados, até que com ele reinemos. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra senão ajoelhando diante da manjedoura de Belém e o adorando, escondido na fraqueza de uma criança. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante muitos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora que se realizará pelo batismo de sua paixão. A tentação no deserto mostra Jesus Messias humilde que triunfa sobre Satanás, por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo. Manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A Igreja é a semente e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da Igreja, manifesta o que seu corpo contém e irradia nos sacramentos, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contradição por parte dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa de sua morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.